Nos últimos 10 anos, a cobertura vacinal no Brasil vem caindo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que mais de 90% da população seja imunizada contra as doenças que colocam em risco a saúde coletiva. Mas as taxas gerais de cobertura têm ficado bem abaixo desse percentual desde 2012. Isso deixa a população brasileira mais exposta a doenças que já estavam erradicadas, como sarampo e poliomielite, doenças que podem incapacitar ou mesmo levar à morte, principalmente as nossas crianças. No Sala de Convidados de hoje, a gente vai conversar sobre o reaparecimento de doenças que estavam erradicadas no Brasil. Nós não queremos que outras pessoas passem pelo que nós passamos. Na época não tinha vacina. Aí eu rolava na folha de bananeira, que dava banho de permanganato. A forma de prevenção é a vacinação. Então é um alerta, sim. A demanda ainda está muito abaixo. A polio, por exemplo, ainda existe no Afeganistão? Tem sempre o risco de alguém de lá vir para cá. Tem a vacina aí, as pessoas optarem por não vacinar, para mim é um crime. Conversando comigo hoje sobre a volta de doenças já erradicadas no Brasil, Lely Guzman, assessora de imunização da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, e Organização Mundial da Saúde no Brasil. Rodrigo Oliveira, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro e secretário municipal de saúde de Niterói. E Lourdes de Souza Maia, coordenadora da Assessoria Clínica de Biomanguinhos da Fiocruz. Eu adoro quando você participa de casa. Me diz como você percebe essa queda de cobertura vacinal. Eu vou receber aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 e pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Lely, Rodrigo, Lourdinha, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Eu acho hoje fazendo um programa de serviço, sempre urgente, a gente sempre volta a essa pauta, a gente precisa falar muito disso, né, Lely? Vou começar com você, porque a OPAS emitiu um documento sobre a preocupação com a baixa cobertura vacinal no Brasil. Estamos ou deveríamos estar em alerta, né? Sim, muito obrigada, Yasmin, por nos convidar hoje aqui neste programa tão importante, onde realmente temos a possibilidade de falar com a população e fazer um chamado muito emergencial para melhorar as coberturas de vacinação. Neste contexto da polio, que é uma doença que está praticamente erradicada da face da Terra, vocês se lembram que somente temos a varíola erradicada de nosso contexto mundial, mas agora ha sido muito trabalho por muitos anos para ter uma outra doença como a poliomielite. Vocês já assistiram a este depoimento ao início do programa e o chamado é muito importante, porque infelizmente as coberturas de vacinação estão muito baixas, abaixo de 95%. Isso quer dizer que há muitas crianças ainda sem vacina. E a única solução que temos para tirar essa doença de nosso dia a dia é vacinar 3 doses. Então, a Organização Mundial da Saúde fez esse chamado para todos os países do mundo e de nossa região, porque há ainda 2 países que têm vírus salvagem, Paquistão e Afeganistão. E esta situação de migração mundial está levando a ter casos em outros países, como o recente caso no Malawi, da África, país da África, que já tinha certificação de eliminação de todos os 3 vírus de erradicação da polio. Mas, infelizmente, as baixas coberturas estão voltando novamente a essas crianças que ainda não têm contato com a vacina. E a proteção, que é segura, e, infelizmente, adquirem a doença, que é uma doença totalmente evitável. Lourdinha, a ideia de que as doenças não são mais um problema, né? Quem não viu a cara da polio de frente não consegue imaginar o que significa conviver com as sequelas dessa doença, só citando um exemplo, né? Isso não cabe no mundo globalizado, acho que a Lely já falou um pouco disso, né? Mas é isso, né? Exatamente. E o Ailton aí, né, quando ele mostra que há 49 anos ele foi acometido pela polio, o outro senhor também mostrando a deficiência que ficou, a gente não pode permitir que volte ao país.
o Programa Nacional de Imunização, gente, ele é modelo. A gente não pode perder isso. É um apelo que eu faço a todos que estão nos ouvindo vamos unir forças. Setor privado, público, profissionais de saúde. Vamos levar toda a população que precisa de vacina aos postos. Eu assisti aí também falando que nós estamos aqui, não vem para serem vacinados. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Não é somente do Rodrigo, que é secretário municipal de saúde, não, né, Rodrigo? Porque você tem uma responsabilidade dentro do seu município também, mas tem a responsabilidade como profissional de saúde e como cidadão. Então, é um apelo que eu já deixo aqui. Muito obrigada, Lurdinha, por começar o programa assim. Rodrigo, a vacinação é um direito da criança, né? E um norte para o gestor. Como é que você iniciaria esse programa, esse debate? Acho fundamental, e a pandemia mostrou de forma muito explícita a necessidade da gente, que os problemas de saúde são problemas sociais complexos, a gente só enfrenta eles com ações integradas e mobilização e muito diálogo sincero com a sociedade. É necessário um grande pacto nacional em defesa da vida e pela constituição e fortalecimento do Programa Nacional de Imunizações. Isso é uma responsabilidade da sociedade, mas também do governo federal, dos governos estaduais e também dos municipais. E esse pacto está feito desde o início, né, em que se institui o Programa Nacional de Imunizações. Então é só a gente lançar a mão dele, gente. As novas gerações talvez não escutem muito falar em paralisia infantil e na experiência de lidar com sarampo sem a vacinação. A nossa equipe foi à Clínica Felipe Cardoso, na Penha, no Rio de Janeiro. Em alguns relatos, a gente percebe que essas doenças já deixaram muitas lembranças e sequelas. É na entrada da unidade que conheço o seu Murilo. Ele conta que teve poliomielite e, na época, chegou a ser desenganado pelos médicos. Eu tenho 3 anos de idade, mas na época não tinha vacina. Não tinha. Foi há 73 anos atrás, 70 anos atrás não tinha. Ele acabou ficando com sequelas, principalmente do lado direito do corpo. A polio foi erradicada no Brasil e teve o último caso em 1989. Aqui na clínica, a gente encontrou também a Dona Maria das Graças, que veio se vacinar contra a gripe e a Covid-19. Ela se lembra até hoje dos dias de angústia que passou com as 2 filhas de uma neta. Todas tiveram sarampo na infância. Era muita febre, essa aí ficou toda vermelha, igual um bicho. Eu amarrava ela na folha de bananeira, porque os corpos saía sangue. Ficou ela e minha neta também, essa aí ficou ela e a neta junto. Aí eu rolava na folha de bananeira, que dava banho de permanganato, e chorava de noite. Apesar de ter recebido o certificado da eliminação do vírus do sarampo da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, em 2016, cerca de 2 anos depois, o Brasil registrou um novo surto da doença. Foram confirmados na época 10 mil casos e 12 mortes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, houve um aumento de 30% nos casos de sarampo em todo o mundo. O Tiago é coordenador da atenção primária de uma área que atende quase 1 milhão de moradores. O retorno do sarampo traz grandes preocupações. É uma doença infecciosa grave que é fácil de prevenir vacinando, né? A forma de prevenção é a vacinação. Então, por ter uma pouca procura, por ter um grupo também anti-vacina, as pessoas acabaram não buscando a vacina nas unidades por opção, e acabou até aparecer esses casos, e também porque a gente teve 2 anos pandêmicos, 2 anos que a gente ficou durante esse período trabalhando bem no início da pandemia, orientando a população a ficar em casa, e depois a gente começou a retomada. Então a gente acredita também que muitas pessoas não vieram nas unidades no ano de 2020, no ano de 2021, com medo, né, de contrair outra doença, que era a Covid-19, e por conta disso também a cobertura vacinal acabou, né, ficando muito abaixo do esperado. De acordo com o coordenador, no município do Rio de Janeiro, houve uma redução na cobertura vacinal. Hoje está com um pouco mais de 80%, mas o que é desejável é acima de 95%. Na área em que ele trabalha, o índice está ainda mais baixo, cerca de 67%. Em todo o Brasil, as taxas de imunização têm caído desde 2012. Em 2016, chegou a 50,4%. No ano passado, segundo o Ministério da Saúde, a taxa geral foi de 60,7%.
Mesmo em tempos de campanha, a pouca procura chama a atenção dos profissionais de saúde. Nós iniciamos a campanha de vacinação, ofertando, a vacina de tríplice viral, que ela cobre as doenças de sarampo, cachumba, rubéola. Porém, na nossa unidade, a demanda está muito baixa, muito aquém do que nós esperávamos, A unidade possui uma gestão de listas, um planejamento para poder acessar a população de cadastro da nossa unidade. Em relação ao número de vacinados e o número de crianças, que é a cobertura da vacina, que vai de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, a demanda ainda está muito abaixo do que a unidade aguarda diariamente. O retorno do sarampo sinaliza que outras doenças então erradicadas possam voltar a fazer parte da vida dos brasileiros. Existe uma informação assim que, pólio foi erradicada, sarampo foi erradicado, então não temos mais problemas com essas doenças, As pessoas, ou os pais, ou sei lá, as pessoas também, porque tem as vacinas dos adultos, acabam deixando para depois essa vacinação, O cumprimento do cronograma, do calendário de vacinações, E com isso vai se criando esse contingente de pessoas suscetíveis às doenças. E como a pólio, por exemplo, ainda existe no Afeganistão, por exemplo, tem sempre o risco de alguém de lá vir para cá, ou alguém de cá ir para lá e trazer o vírus e conseguir espalhar ele aqui. Então, é um alerta, sim. Tá dado o alerta. E você está em casa, tem alguma dúvida sobre as vacinas? Quer tirar suas dúvidas? Tem alguma insegurança? A hora é agora, vamos tirar essas dúvidas. A gente tem aqui 3 especialistas para contribuir com essas respostas que são necessárias, Rodrigo? Voltando ali ao que a gente estava falando antes da exibição da matéria, acho importante a gente ressaltar a importância do PNI, a relevância desse programa e as campanhas unificadas que ele trouxe, Porque a gente vai ter um diferencial sobre isso. Então, trazendo com você o papel dos estados e municípios que acabam absorvendo o impacto social de qualquer mudança que aconteça nesse programa, Não, com certeza. Primeiro, é importante a gente ressaltar que dentro do SUS, e o SUS como patrimônio do povo brasileiro, o Programa Nacional de Imunizações é um enorme patrimônio do povo brasileiro e ele já realizou feitos inacreditáveis. Você pensar que num país de 250, país continental de 200 milhões de habitantes, a gente consegue, num sábado, organizar vacina na região metropolitana do Rio de Janeiro, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, é algo impensável para os gringos. Esse programa, para ele se viabilizar, ele precisa, sim, de estados e municípios com responsabilidades muito bem definidas e consolidadas, inclusive pré-SUS. O Programa Nacional de Imunizações é da década de 70 e ele é pré-SUS. Obviamente que toda a estrutura de governança do SUS, ele potencializa o programa, ele dá uma vitalidade para o programa que possibilitou as conquistas. Mas, mais do que tudo, é fundamental para a gente pensar numa revitalização do Programa Nacional de Imunizações, é necessário recuperar o papel fundamental de coordenação federal do programa. Ter capacidade técnica, logística e responsabilidade federal nesses processos. Durante a pandemia ficou claro também que os municípios e estados não fugiram às suas responsabilidades. Lourdinha, eu queria te convidar a refletir essa fala do Rodrigo, até porque o SUS é um sistema descentralizado, é importante que ele seja para poder refletir as diferenças de cada região. No entanto, o PNI ele vem unificar uma série de ações. Qual é o desafio quando isso se descentraliza? Você sabe que eu coordenei o Programa Nacional de Imunizações durante 10 anos. De 95 a 2005, eu estive à frente deste programa. Quando o Rodrigo fala, ele foi criado em 1973. Ele é antes do PAI. O PAI da Organização Pan-Americana de Saúde é de 1976. 3 anos antes, nós já existíamos. E esse programa, ele é um patrimônio da população brasileira. Eu estou muito preocupada com o que a gente está vendo.
Mas eu te digo, Rodrigo, eu gostei quando você falou de São Gabriel da Cachoeira, companheiro. Tem lá a cabeça do cachorro, lá para cima do Amazonas. Eu fui lá ver a cabeça do cachorro. Eu entrei pelas vicinais. Esse programa ele existe por conta do cidadão, por conta do anônimo vacinador. Esse que eu não sei o nome, que você não sabe o nome, e que ele dá o sangue que ele está lá. A gente precisa resgatar. Eu sei que a gente não vai ter tempo de ter uma longa conversa aqui, mas eu acho que eu tenho que pontuar, Rodrigo, que hoje, quem está na sala de vacina, quem está vacinando, não é o Programa Nacional de Imunizações. Quem está vacinando hoje é a Atenção Primária de Saúde. 2012, passou a vacinação no país a ser feita pela Atenção Primária de Saúde. Então, tem muito a conversar dentro dos municípios, se ajustar dentro do município para que a gente consiga resgatar as altas coberturas no país. Leli, também te convidando aí para comentar, se você quiser, as falas do Rodrigo e da Lurdinha, que são super importantes, mas trazendo também uma fala do nosso repórter, o Alessandro Vieira. Ele fala da certificação da eliminação do vírus do sarampo. Né? A OPAS certifica isso em 2016, me corrija se eu estiver enganada. Em 2018, a gente tem um surto no Brasil de 10 mil casos e 12 mortes, ou seja, 30% mais casos no mundo nesse momento, o alerta está dado, e aí a gente tem aí uma mudança nas estratégias de chegar à vacinação para toda a população brasileira. Queria uma avaliação sua disso tudo. Sí, Yasmin, y como muito certamente falou Rodrigo Lurdinha, é bem cultural público do Brasil, o programa de imunização. Porque o programa de imunização do Brasil é o pai do programa de imunização da Organização Pan-Americana da Saúde e do mundo todo. Lembrando que a Organização Pan-Americana da Saúde tem 120 anos de fundada e foi graças a uma situação também de surtos de febre amarela e que aconteceu aqui em Brasil. Então, essa situação originou uma movimentação muito forte desde o Brasil para fortalecer o programa, as pesquisas de imunização. E aí, neste momento da história, ninguém acredita que o Brasil, com a potência, com a força, com as pesquisas, com todas as possibilidades que tem, mesmo sendo um país continental, tinha perdido a certificação de eliminação de sarampo em 2019 e ainda hoje, quase 5 anos, e mantemos essa situação. Então, não podemos deixar atrás todos esses logros feitos. E aí é muito importante também não só chamar, como foi feito, a participação dos governos federal, estadual, municipal, porque o SUS é o centro da vida, da saúde do Brasil e baluarte para toda a nossa região, mas também, como a Lurdinha falou, reorganizar e avaliar muito bem todas as estratégias internas que o Brasil está implementando na articulação da atenção primária em saúde, da vigilância, porque este não é somente um projeto e um programa de vacinação, é um programa integral, onde a vigilância, a gestão laboratorial e, muito importante, a comunicação e participação social fazem parte de todo este sucesso. Então, o chamado importante neste momento é que todos temos que colocar nosso grau de areia para voltar novamente a recuperar esta certificação. Não só por ter a certificação, mas sim por garantir a vida de todas e todos nossos brasileirinhos e brasileirinhas. Vida com qualidade, né, Leli? Porque vida cheia de sequelas é uma vida muito mais difícil. Já ia passar mesmo para você, Lurdinha. Fica à vontade para fazer qualquer comentário, mas eu já quero aproveitar um gancho aí da Leli sobre as vigilâncias que também fazem parte aí desse programa e a importância da observação dos fatores principais, que é a cobertura vacinal e dos indicadores. Daqui a pouco quero falar sobre comunicação. Mas qual é a importância, né, dentro desse programa, da gente também poder ter percebido esse surto de imediato acontecendo e poder pensar em políticas para contê-lo, né? A vigilância é fundamental, né? A gente não pode, a gente tem que saber
como é que anda os casos de doença. Existe uma notificação, e essa notificação ela tem que ser feita por todo e qualquer cidadão. Tá? Clínicas, médicos, qualquer um deve fazer a notificação para que a gente possa, aí sim, detectar. A mesma coisa, depois eu vou pedir que a Lely possa falar um pouco sobre o indicador das paralisias flácidas agudas, né? Que a gente está precisando ter, dado aos casos de pólio que estão aparecendo aí. Então, ter isto, ter a vigilância atenta, saber quais são as coberturas. Hoje também, Rodrigo, você que representa aqui COSEMES, a gente tem um problema no sistema de informação. Nós sabemos que o sistema de informação hoje pode ser que essas coberturas sejam melhores do que o que a gente está vendo. Mas o que a gente tem hoje, eu até olhei aqui, em termos de Brasil, pegando o sarampo, você precisa dar 2 doses de tríplice viral. Na primeira dose, a gente conseguiu 72 em termos de Brasil. Na segunda, 51, 50%. Né? E quando aí diz, não, mas é uma questão de registro de dose, mas a gente tem a doença no Brasil. Se eu tenho a doença, eu tenho baixas coberturas vacinais. E eu queria só fazer um gracejo aqui, a senhora que falou antes, né? Falou de enrolar na bananeira por conta do sarampo e tal. Eu lembro disso, Lurdinha. Nem Rodrigo. Eu lembro disso, hein? Eu sou nordestina, eu não conhecia. Eu conhecia para dor de cabeça, a gente botar folha de bananeira na testa, tomar chá de sabugueiro, mas para botar para fora o sarampo. Essa foi nova. Eu morava no interior e eu lembro disso, viu, Rodrigo? Lembro das pessoas fazendo, porque eu tomei vacina. E eu lembro das outras crianças no entorno com muitos sintomas e era muito difícil, né? Sangramento é uma doença que realmente impacta bastante, né? Rodrigo, você queria comentar? Não, sim, 2 coisas rápidas. Primeiro, é muito importante, no momento que a gente não descolar a discussão da imunização do contexto que o sistema de saúde brasileiro vive. O sistema de saúde brasileiro foi implementado, embora tenha sido uma vitória do povo brasileiro e uma conquista dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde que conseguiram operacionalizar verdadeira revolução no sistema público de saúde brasileiro. O Sistema Único de Saúde ele passou, desde sua implantação, por um processo de subfinanciamento e, desde a publicação da Emenda Constitucional 95, ele vem sendo desfinanciado. Durante a pandemia, a participação federal no financiamento da saúde reduziu em 2%. Ao invés de aumentar, durante a pandemia, reduziu. Essa conta está sendo paga por quem recebe menos imposto, municípios e estados que estão aumentando a sua participação. Esse processo, nos últimos anos, significou um processo de absoluto esvaziamento do investimento na saúde. Nossas queridas salas de vacina estão atrasadas tecnologicamente, a gente precisa reforçar o seu investimento. Os trabalhadores e trabalhadoras precisam ser capacitados. Mas, para você ter uma ideia, a Lurdinha falou da questão do sistema. Nos últimos 3 anos, nós trocamos de sistema de informação de imunização 3 vezes, gente. 3 vezes. Tem uns negócios que é difícil você imaginar que um país com 5.570 municípios, em 3 anos, troca-se 3 vezes a forma de informar o sistema. Isso não vai dar problema. É um processo pactuado, organizado, com direção federal, é fundamental. Isso significa, inclusive, parar de dar cavalo de pau na administração não só do Programa Nacional de Imunização, mas do programa também. O conjunto de indefinições metodológicas, técnicas, tem prejudicado por demais. Além, óbvio, a ausência completa, desde 2019, de uma campanha publicitária nacional na TV, rádio do Brasil. Eu estou com saudade do Zé Gotinha e sem Zé Gotinha a gente não vai vencer essa batalha.
Super importante a colocação do gestor, né, Lely, Lourdinha. Lely, eu estou com uma pergunta aqui da audiência, adoro trazer a participação da audiência, e aí eu vou te pedir para responder e deixar Rodrigo e Lourdinha à vontade também, caso queiram comentar. O Daniel Cavalcante encaminhou para a gente pelo Instagram, tá aí um caminho para você mandar a sua participação, Instagram, redes sociais, WhatsApp. Ele pergunta quais doenças já começaram a voltar, além do sarampo, tem alguma outra? Aí te peço para falar até num contexto América do Sul, né? Sim, muito boa pergunta. Neste momento, nós temos, através da classificação da vigilância de doenças preveníveis por vacinas, doenças em controle, doenças em eliminação e doenças em erradicação. Neste momento, em doenças de erradicação, ainda, em nosso continente, não temos a polio, graças a Deus, ainda, mas a alarme está colocada. Em doenças de eliminação, temos a situação do sarampo, que voltou, infelizmente, a Brasil, e é o país que mais casos tem, junto com Venezuela, que também perdeu a certificação. Temos ainda casos em eliminação que mantemos a certificação de rubeola, de síndrome de rubeola congênita e de tétano neonatal. Mas eu quero chamar a atenção que já hemos tido casos, no ano passado, de tétano neonatal aqui em nosso país, lá no Amapá. E é uma doença totalmente evitável porque as gestantes têm que ser vacinadas. Elas também têm seu esquema de vacinação. E aí evitamos que estas criancinhas adoeçam. Doenças em controle, temos a coqueluche. Infelizmente, também ha voltado. E temos casos de coqueluche em nossa região. Temos casos também de difteria, que é outra vacina muito importante que se coloca ao início da vida, e nossa região, infelizmente, Haiti, a Venezuela, Peru, o ano passado, que fica muito próximo a gente, apresentou casos de difteria. E as baixas coberturas, infelizmente, colocam a população em risco. A Colômbia também apresentou casos de difteria. Então, estão voltando doenças que já estavam em controle. Outra situação complexa, a febre amarela. É uma doença em controle que está impulsionada para ser eliminada dos países endêmicos do mundo todo, e Brasil é um dos países fortes, e temos casos de febre amarela. Ainda temos pessoal sem vacina, ainda temos pessoal morrendo. Temos outra doença também que está voltando muito forte, que estava controlada, mas que está em uma situação complexa, que é a hepatitis B. A hepatitis B também é uma doença que temos casos que não deveríamos ter casos de hepatitis B, mas, infelizmente, a população não completa seu esquema das 3 doses e, obviamente, não tem sequer uma dose e chega e é infectada por esta doença. Então, temos muitas vacinas. O programa de Brasil é um programa muito importante, com 45 vacinas, soros, toxinas, que estão cobrindo muitas doenças. Então, não deveríamos ter nenhuma destas doenças. Lely, vou aproveitar, a gente já está terminando esse bloco, só para complementar com mais uma pergunta que me trouxeram essa semana a respeito da vacina da febre amarela. Existe uma dúvida já, eu já vi isso nas redes sociais também, se a vacina da febre amarela se toma uma única vez ou se tem que reforçar a cada 10 anos. Como é que está isso hoje? Se o Rodrigo preferir responder também... Lourdinha, por favor. Lourdinha pode responder. Os 3 poderiam me trazer essa resposta. Perfeito. De forma ótima. Mas eu queria dizer para a Lely que com o que você colocou aqui, Lely, eu digo o seguinte, vamos sair correndo para vacinar todo mundo, porque realmente a sarampo e a polio é a ponta do iceberg, entende? Teto neonatal, é inadmissível isto. Então, eu queria estar reforçando, eu tenho aqui as coberturas vacinais, todas as vacinas estão abaixo, hepatite B, rotavírus, meningo, a penta, pneumocócica, polio, febre amarela, hepatite A, pneumocócica, poliomielite, todas, tríplice viral, todas estão abaixo do que precisa ter, 95% de cobertura. Portanto, dizer que a gente não tem ainda pode ser a vigilância que não detectou, pode ser a notificação que não chegou. Isso é o que pode ocorrer. Agora, em relação à febre amarela, eu vou dizer o seguinte,
quando a Organização Mundial de Saúde colocou que bastava uma única dose da febre amarela para a vida inteira, nós, aqui da Fiocruz, que temos um grupo que nós estudamos essa vacina, que vem de 1937, nós fizemos estudos com imunidade humoral, acelular, e mostramos que não. Ela tem tempo de proteção diferente, inclusive na faixa etária. Tanto é que o Programa Nacional de Imunizações, que tinha retirado uma segunda dose para criança aos 4 anos, voltou com a segunda dose. Os adultos continuam, mas em 2016 nós iniciamos um estudo no interior da Paraíba com 4.761 participantes, crianças e adultos, onde não tem o vírus selvagem, onde não tinha antes a vacinação de febre amarela, e já estamos com 4 anos acompanhando, coletando sangue, avaliando anticorpos. 2027, 2028, a gente pretende contribuir, dizendo à Organização Mundial de Saúde, se uma única dose de vacina serve para a vida inteira ou se a gente precisa fazer mais alguma coisa. Vamos ficar atentos a isso aí. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente conhece a história do Ailton, que pela falta da vacina convive com as sequelas da poliomielite. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre a volta das doenças já erradicadas no Brasil. Comigo para essa conversa, Lely Guzman, assessora de imunização da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, e Organização Mundial da Saúde no Brasil. Rodrigo Oliveira, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro e secretário municipal de saúde de Niterói. E Lourdes de Souza Maia, coordenadora da Assessoria Clínica de Biomanguinhos da Fiocruz. E você que ainda não participou do programa hoje, manda as suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A primeira campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil aconteceu em 1980 no Brasil, mas chegou tarde para o Ailton, nascido em 73. O Ailton mora em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele tem 49 anos e nasceu em Bom Jesus de Itabapuana, no interior do Rio de Janeiro. Aos 9 meses, a poliomielite passou a fazer parte da história de vida dele. Eu acho que a questão da dificuldade mesmo por ser no interior, da informação não chegar, né, falta de instrução mesmo, nossos pais, né, da época. Acho que por conta disso, acabei não tomando a vacina. Começou-se uma febre muito alta na semana que eu comecei a andar. Então, na semana que eu fiquei em pé para trocar os passos, e aí foi confundido com um resfriado, alguma coisa assim, e começou-se aquela febre muito intensa e muito alta e contínua. Então, lá não tinha, o hospital mais próximo era 1 hora do lugar onde a gente morava, então nós íamos na farmácia, né, do lugarejo. E na terceira vez que minha mãe levou à farmácia, e quando me deitou na maca e viu que eu não conseguia sentar mais, então o farmacêutico falou, olha, pode ser que seja a paralisia infantil. E aí foi caminhado logo para o hospital. De lá nós viemos para o Rio, para aqui para a capital, Hospital Jesus, em Vila Isabel, e ali começou o seu tratamento. E desde então, ele passou a ter uma luta diária para conseguir andar. Teve progressos, mas acabou voltando para a cadeira de rodas. A minha infância foi praticamente no Hospital Jesus, né? Fiz essas 14 cirurgias. Com 23 anos eu fui trabalhar, já comecei a trabalhar com 18 anos, mas com 23 anos eu precisei trabalhar como cobrador de ônibus, e aí lá na roleta eu tive uma queda, caí sentado, e fraturei o colo do fêmur, da perna que já tinha a maior sequela física, né? Perna direita. O Ailton é fundador e presidente da associação que conta hoje com 160 associados em todo o estado do Rio. Por enquanto, a Vozes da Polio funciona aqui na casa dele. A luta é por políticas públicas para quem vive com
com as sequelas da poliomielite. A associação ainda arrecada cestas básicas, remédios, e quem faz o conserto e a manutenção de muitas cadeiras de rodas é o próprio Ailton. Aqui nessa sala tem 3, mas tem muitas outras espalhadas pela casa. E para comprar cadeiras de rodas para quem não tem, uma campanha é feita. Os recursos chegam através da doação de materiais reciclados, como tampinhas plásticas e lacres de alumínio. Com o passar dos anos, os associados começaram a perceber outros problemas que vão além dos motores. A síndrome pós-pólio é um envelhecimento precoce dos neurônios. Então, novas limitações, né? A apneia do sono, vários outros sintomas, sobrepeso. E o mais complicado é que a gente chega nos consultórios de neurologistas hoje e pela pólio ser uma doença erradicada, acho que o último caso foi registrado em 94, não tem aquele interesse, a gente percebe que não há aquele interesse para tratar essas pessoas. O Ailton diz que a baixa nos índices de vacinação no Brasil é um risco e que é preocupante. O receio é de que a doença possa voltar a aparecer e outra geração possa vir a ser vítima da pólio. A gente precisa continuar vacinando nossas crianças, né? A baixa da vacinação é uma preocupação nossa, porque nós não queremos que outras pessoas passem pelo que nós passamos. Conviver com a sequela da poliomielite é algo muito ruim, muito ruim. Hoje, por exemplo, eu posso dizer, meus pais não tinham conhecimento, né? O lugar onde eu nasci, o lugar onde eu vivia, era um lugar atrasado, não chegava. E hoje você entender, né, que a vacina chega, tem a vacina aí, as pessoas optarem por não vacinar, desculpa assim, para mim é um crime. Para mim também, Lourdinha. E olha, já conversei com negacionistas, porque acho que a gente tem que ter esse lugar de conversar com essas pessoas para poder entender o que está acontecendo. E geralmente a pólio é uma porta para se conversar, porque de fato é uma doença que mobiliza. Aí eu queria trazer com você uma questão que você até falou para a gente aqui no intervalo, antes do programa começar, sobre a paralisia flácida aguda, né? Que quando diagnosticada numa porta de entrada, ela não é só um sinal de que uma doença vai afetar a vida de uma pessoa para o resto da vida dessa pessoa. É também o fato de que essa doença está chegando naquele município, né? Então, é o sinal de alerta, né? A Organização Mundial, por isso que eu estava falando que a Lélia pode falar um pouco mais, tem uns indicadores para verificar como é que os países estão em relação à pólio. Doenças virais, Guillain-Barré, outras doenças neurológicas podem levar a uma paralisia flácida aguda, como você vê como sequela da poliomielite. Quer dizer, a paralisia flácida aguda não é somente ocorre com a polio, ocorre com outras doenças, mas você tem que saber como é que ela está. Então, tem um indicador que a OMS coloca de que se detecte essa paralisia flácida aguda. É para verificar se a vigilância ela está atenta, porque às vezes o vírus entra... Gente, é globalização. Hoje está ali, daqui a pouco de horas está aqui no país. Como é que é o nosso sistema sanitário também no país? Essa doença é orofecal. Então, a gente tem sim que ter muito cuidado. Hoje a gente tem um esquema de vacinação no Brasil que é a polio inativada. Ela não dá aquela imunidade que a gente esperava de replicação intestinal, que sai, etc. e tal. Hoje a gente faz 2 doses depois com a polio oral em campanhas. E as pessoas, às vezes, acham que já tomou as 3 doses de IPV, que é inativada, que não tem essa replicação intestinal, e diz, eu não preciso. Então, esse indicador é a vigilância epidemiológica. Esse indicador de saber o que é que a gente tem de doenças, paralisias flácidas agudas e investigar. Tem que ser investigado para verificar se é provocada pelo poliovírus ou não.
né? Ei, Lely, você quer, Lely, comentar? Por favor, Lely, comenta. Eu queria acrescentar também que o documento da OPAS ressalta que as Américas são especialmente vulneráveis à importação do poliovírus, né? Por quê? Bom, como Lourdinha falou, e tentando aqui fazer algo de pedagogia da saúde pública, nós temos 4 ou 5 eixos fundamentais para poder fazer uma boa pesquisa e para poder ter uma boa vigilância. É ter a imunidade populacional, e essa imunidade populacional precisa ter boas coberturas de vacinação, onde todos nós temos que fazer nossa parte. Uma outra, a vigilância epidemiológica. Essa vigilância epidemiológica tem uma série de indicadores, como Lourdinha estava falando, que ativam para ter uma resposta rápida para surtos, porque senão nós não sabemos se está acontecendo o que está acontecendo. Se não temos essa vigilância para ter essa resposta rápida dos surtos e poder ter também uma resposta e uma vigilância laboratorial. E todo isto no contexto da comunicação. Então, para poder fortalecer essa vigilância, temos sim uma série de indicadores que han sido negociados e han sido unificados por todas as regiões, e Brasil é parte desse processo de vigilância, onde temos indicadores como a taxa ou porcentagem de paralisia flácida, onde todos os países, todos os estados, todos os municípios têm que fazer uma vigilância permanente de casos de paralisia flácida com doenças que são muito similares, para poder ter essa análise e não ficar tranquilos de que não está acontecendo nada. Então, todos é uma função e uma responsabilidade dos trabalhadores de saúde e da população em saúde especificamente. A investigação em menos de 48 horas. Quando nós temos um caso, temos que actuar rapidamente. E é também outro trabalho dos municípios, verdade, Rodrigo? Porque são vocês os que têm que fazer essa ação no município. Em menos de 48 horas, 7 dias a semana, por 24 horas, 365 dias. Porque não podemos dar nenhuma vantagem ao vírus, porque ele com certeza vai ganhar a gente. E temos também um porcentagem, que por isso fica muito importante a ação de laboratório, de notificação e de avaliação e análise dessas mostras, para poder ativar, então, a resposta rápida e poder fazer um bloqueio com todas as ações de isolamento, de vacinação, de análise epidemiológico, e evitar que esse vírus saia dessa área, porque imediatamente é muito rápido acontecer um surto. Então, são indicadores e, infelizmente, Brasil, neste momento de nossa história, em 2020 e 2021, Brasil ha ficado em uma análise de risco, em uma posição de risco alto. Então, praticamente, os países que estão em risco muito alto são Haiti, Venezuela, Peru, República Dominicana e continua Brasil. Realmente, eu não acredito nesta situação, porque são muitas ações que têm que ser feitas, mas que, infelizmente, não estão dando esse resultado e colocando a nossa população, as criancinhas que estão nascendo, em um risco muito alto. E nenhum desses outros países tem um PNI, né, Lourdinha? Lely, eu fiquei assustada quando eu peguei o boletim da Parro, que saiu em 9/5, que nesse caso de paralisia flácida aguda, diz que o Brasil era esperada, a expectativa de 435 casos. Né? Lembrando, não quer dizer que é pólio, são das doenças todas. E nós reportamos 86 apenas, e apenas 1 sobre investigação. Então, é por isso que realmente precisamos melhorar também a vigilância e não só as coberturas vacinais. Desculpa, gente. Imagina, foi ótima a sua colocação, Lourdinha. E, Rodrigo, eu falava da dificuldade, eu pelo menos sinto dificuldade em dialogar com o negacionista, mas eu faço esse esforço. Eu acho que isso é falta de informação. E a gente vive na era da pós-verdade, com muita fake news. Aí eu quero trazer um tema que apareceu no primeiro bloco em diversos momentos, mas que é muito importante, que é uma comunicação centralizada. No momento em que há todo tipo de informação
lançada na internet, né? E como gestor, como é que você percebe essa necessidade de uma comunicação unificada para poder gerar um discurso consistente também, né? Bom, eu acho que a gente tem um problema grave, a gente tem um problema estrutural desse ponto de vista da vigilância. Talvez até para ficar mais claro, a gente tem, como a gente precisa proteger a nossa população, a gente tem várias camadas de proteção. A primeira camada de proteção é todo mundo estar vacinado. O ideal é que ninguém tenha doença. Mas se tiver a doença, eu preciso identificar o mais rápido possível, tratar e bloquear, porque ela é uma doença transmissível. E a gente tem várias outras camadas. Para isso funcionar, essa segunda camada, é fundamental ter profissionais capacitados que façam a notificação. Isso é uma obrigação legal dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, mas a gente precisa formar. Eu preciso ter sistema de informação e eu preciso ter uma estrutura. O CIEVS, por exemplo, o Centro de Intervenção e Vigilância em Saúde, que consiga se mobilizar rapidamente para fazer essa investigação. E eu preciso informação, infraestrutura, carro, laboratório, isso tudo custa dinheiro. E neste período, nos últimos principalmente 5 a 7 anos, a gente teve um esvaziamento. Acabou o bloco de vigilância em saúde no financiamento nacional do SUS e você teve um financiamento que já era insuficiente, você teve menos indução ainda. Então, a gente já não tinha uma construção de infraestrutura necessária e a gente piorou nesse cenário, ainda com trocas de informação, sistema de informação e uma dificuldade na coordenação federal. Em relação à questão do diálogo com... eu acho que isso é um problema estrutural, mas que está muito agudizado na conjuntura e a gente precisa dar nome aos bois para falar. Pelo menos um dos bois, ele também se repete na questão da fake news. Não é trivial, gente, o presidente da República fazer campanha contra a vacina. A gente precisa dizer isso. E isso também não é trivial, a gente precisa falar disso também, porque ele não é um problema técnico, simplesmente. Ele é um problema de como nós vamos nos relacionar com o Estado e como o Estado vai se relacionar com a sociedade. Isso é um debate democrático do Brasil. A gente tem um outro problema que a gente precisa enfrentar. E lembrando, democracia e liberdade de expressão não é eu falar tudo que eu quero. Se o que eu falar produzir mal a alguém, eu não posso falar. E acho que tem uma outra questão, que é um problema que a gente precisa falar também, precisa fazer uma campanha forte, centralizada, mas adequada às necessidades do momento, não só da pós-verdade, mas das redes sociais, e tem várias campanhas que deram certo em relação a isso, experiências internacionais, mas a gente precisa debater também com as entidades médicas, porque não é razoável no Brasil, do Programa Nacional de Imunizações, a quantidade de médico que está recomendando criança não vacinar. Isso está acontecendo, ainda não é a maioria, deixa eu deixar bem claro, ainda não é a maioria, mas aumentou o número, ou se desavergonharam, aumentou o número de médicos também. Então, quando eu falo, e eu falei na minha primeira intervenção, de um pacto nacional pela vacinação, é um processo que ele tem um conjunto de eixos, ele tem um processo de comunicação, e aí a comunicação ela é mídias sociais, ele é um programa da autoridade federal e das autoridades municipais debaterem e falarem e se apresentarem para a sociedade. Ele é um debate com os setores sociais. A gente precisa falar com padres, pastores, lideranças religiosas da religião afrodescendentes. A gente precisa falar, ir no terreiro, porque a gente precisa falar. A gente precisa conversar com partidos, com sindicatos, com entidades médicas. A gente precisa reorganizar ou propor para a sociedade um grande pacto em defesa da vida. Junto com isso, um conjunto de investimentos em infraestrutura e na revisão de algumas mudanças de logística, Lourdinha, do processo do PNI, que, na verdade, dificultaram mais a vida do que facilitaram. Eu vou dar um exemplo só para não passar batido. A gente agora, na campanha da Tríplice Viral, Niterói e outros municípios no Brasil receberam, no início de abril, vacina que vencia dia 30 de abril. Isso é um problema logístico, isso é um problema de gestão que tem uma conta. E essa conta, é óbvio, ela é centralizada, porque ele é um problema de programação de compra e de logística de distribuição. Eu tenho certeza que com Lourdinha na coordenação isso jamais aconteceria. Olha, Lourdinha, vou aproveitar aqui também para trazer que Biomanguinhos, que trabalha pelo abastecimento das vacinas no SUS, vem concentrando esforços, né, na reconquista das altas coberturas. Eu queria que você falasse um pouco para a gente desse programa.
Então, gente, até o título não foi fácil, né? Porque a gente encontra muito um desânimo. E aí é pela reconquista das altas coberturas vacinais, pela reconquista das pessoas, de saberem que eles podem. Esse programa, a Fiocruz propôs ao Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde fechou 18 de agosto com o doutor Arnaldo Medeiros, secretário da SBS, fomos à CONAS, CONASEMES, a Anísia lançou no dia 13 de dezembro, a gente já passou pelas regionais da Fiocruz, a Fiocruz está em peso querendo, mas a gente resolveu, primeiro, são 3 fases, a fase 1 é a fase em que você pegou 2 estados, pegamos o Amapá com 16 municípios, pegamos a Paraíba com 25, pegando a primeira e a segunda regional, mas que tem 37% da população na Paraíba, lá tem 223 municípios, e estamos testando a metodologia, já fechamos, então, com o plano de ação, sabe, Rodrigo? A gente partiu do princípio de que quem tem que discutir e dizer o que é que pode ser feito é o território. Então, a gente teve coordenador de imunizações, coordenador da atenção primária e uma pessoa de sala de vacina. Discutimos, eles elaboraram um plano de ação, e agora esse plano de ação estamos junto com o Ministério da Saúde e com o PNI discutindo. A segunda fase, ainda esse ano a gente avança com esse plano de ação implementado nesses 41 municípios e caminhando para o restante do país. São 5.570 municípios, como o Rodrigo falou, mas Andorinha só não faz verão. Então, a gente está envolvendo, a OPAS está conosco, Mulheres do Brasil, Unicef, enfim, são vários, públicos e privados, e a gente espera conseguir. Eu não sei se eu consegui em tão pouco tempo, quero dizer que o doutor Akira Roma, ele e eu estamos liderando aqui por Biomanguinhos, a Adriana Lucena, que é a nossa coordenadora atual do Programa Nacional de Imunizações, enquanto lá também coordenando, e estamos na luta, companheiro. Nós acreditamos que podemos fazer a diferença. Eu completei domingo 72 anos, viu, Rodrigo? Não parece não, mas completei. Parabéns, Lourdinha. Mas que bom. Eu continuo acreditando que a gente pode fazer a diferença. E eu acredito nisso. É por isso que eu estou aqui. Que coisa boa de ouvir. Eu já ia passar para você, Leli, mas como a gente está terminando o programa, vou te deixar à vontade para fazer os comentários que você quiser, mas eu não queria deixar de trazer um pedido para você, falar da resolução da OPAS, que orienta cada país a implementar algumas recomendações. Quais são as principais? E também falar um pouquinho sobre planos mundiais de combate e prevenção. Oi, Yasmin, muito obrigada. E, bom, eu gostaria de fazer somente, antes de responder a pergunta, algumas colocações importantes. Como Rodrigo falou, precisamos também de um compromisso, mesmo da comunidade, mas também dos trabalhadores de saúde e do governo todo, para que assim poder abranger o programa de imunização. Porque o programa de imunização tem muitas iniciativas isoladas da população, da comunidade, dos parceiros, mas essas iniciativas têm que ter uma liderança, e essa liderança está através da esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, que faz parte dessa fortaleza do sul do Brasil. Então, o SUS tem que se apropriar do programa de imunização do Brasil para voltar a lo que foi faz 30, 40 anos atrás. É uma das primeiras situações. Uma outra é lembrar também a nossos ouvintes da necessidade e da importância da vacinação com a vacina contra HPV para os jovens meninos e meninas de Brasil, que têm essa grande vantagem de evitar o câncer de colo de útero. É uma doença que, infelizmente, pela pandemia, se está apresentando muito, as taxas, os índices de presença de câncer de colo de útero totalmente evitáveis em nossa população jovem com uma vacina,
estão sendo muito importantes. Então, temos que manter uma boa comunicação. É uma vacina segura, é uma vacina que protege contra câncer. Então, não temos por que confundir com outras situações. E em quanto às recomendações que estamos fazendo para a região, precisamente é manter as altas coberturas de vacinação, fortalecer o sistema de vigilância que seja sensível com todo o que precisa para poder dar uma resposta rápida, fazer treinamento para nosso pessoal de saúde, porque não somente são os médicos ou as enfermeiras, são todos os profissionais da saúde que têm que ser treinados, que têm que saber e estar sensíveis para detectar um caso. A notificação imediata de paralisia flácida é fundamental para o caso da polio, o envio das amostras de fezes oportunamente, como eu falava, em menos de 48 horas, fazer todo este processo, actualizar os planos de resposta rápida a nível municipal, a nível estadual e obviamente a nível federal, e fazer uma boa comunicação. É mais, manter a vacinação todos os dias da semana. As unidades de vacinação têm que estar abertas ao serviço da população e têm que se adequar aos horários da população. De nada dá ter uma unidade aberta no horário de expediente quando a população não pode aceder. Então, temos que fazer esse análise dessas particularidades em cada uma das localidades para oferecer a vacina, para manter a vigilância, manter a comunicação e manter uma resposta rápida, efetiva, para garantir a vida com qualidade. Vamos buscar e exigir isso. Muito obrigada, Lely. Obrigada, Rodrigo, Lurdinha. Que programa bom, quanto serviço que vocês trouxeram para a gente, quanta informação. É com isso que a gente vai enfrentar essas doenças e evitar que elas, de fato, retornem para ficar, né? Muito obrigada pela participação de vocês. E obrigada a você também que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde ou por um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com toda a nossa programação. E não esquece que semana que vem a gente tem outro assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!